O apóstolo Paulo fala que nós devemos prestar ao Senhor um culto racional, ou seja, um culto com entendimento de quem é Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Nós estamos acostumados a vir à igreja, sentar e ouvir uma palavra. Sentar na igreja para ouvir uma palavra é a mesma coisa que você sentar na frente do computador e depois assistir essa mesma palavra pelo YouTube, se você não for um participante do culto. E como diz o Luiz Hermínio, não sou eu que prego, é você que tira a palavra de mim, né? Você já teve experiências com Deus? Pensa com você mesmo. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Não vale arrepio, porque o ventilador está ligado, eu estou com o braço arrepiado. Tive a maior experiência com Deus, sofri arrepios. Quem tem um encontro com Deus não arrepia, se quebra logo de vez. Então eu quero falar nessa noite a respeito de 3 classes de pessoas, 3 tipos de pessoas. Mas eu não vou me deter a isso, mas só para dar um norte aqui ao que nós vamos falar. Mas eu sempre ouvi dizer que há 3 classes de pessoas: as que fazem, as que não fazem e as que não deixam o outro fazer. Tem aquela pessoa que faz, tem o outro que não faz, mas tem aquele que impede alguém ainda de fazer. Além dele não fazer, ele impede outros de fazerem. Então diga para a pessoa que está do teu lado: se você não faz, não me impeça de fazer. Agora, se você faz, me motive a fazer. Segurou aí? Pegou essa? Se você faz, então faça. E é isso que eu estava lendo nesse texto de Neemias. Diz a Bíblia que Neemias ouviu que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos. A Bíblia diz assim que Neemias, ele se importou com aquilo, ele foi jejuar e orar por aquilo. Ele ouviu uma má notícia a respeito do seu povo e aquilo impeliu o coração dele a fazer algo por aquilo. Neemias não passou a largo. Neemias estava num outro lugar distante de Jerusalém. Ele poderia falar assim: bom, não é mais meu problema, eu não moro mais lá. Mas ele entendeu que o problema daquele povo, que era o povo dele, era um problema seu, independente de onde ele estivesse. E quando Neemias ouve aquilo, ele começa a chorar, a jejuar e orar para buscar em Deus o que fazer. Ele não foi tomado por uma emoção, ele não se pôs a fazer porque simplesmente ele tinha que fazer. Ele se pôs a fazer porque Deus impeliu o coração dele a fazer. Por quê? Porque ele foi orar e ele foi jejuar. E depois que Neemias orou, jejuou, Deus deu uma estratégia a Neemias. Falou: olha, você vai ter que ir lá. Ele falou: bom Deus, se eu tenho que ir lá, o Senhor tem que criar os meios para que eu chegue lá. Porque eu sou copeiro do rei, eu não tenho licença prêmio, eu não posso falar que estou enfermo, eu não posso fazer nada. Naquele tempo de Neemias não tinha como sair da posição, até porque ele era um homem direto do rei. Então ele fala: bom Deus, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor mova as coisas para que aconteça naturalmente. E Neemias, ele foi servir o rei. E quando nós temos intimidade com alguém, nós conhecemos a pessoa só de olhar para ela. Sim ou não? Né? Só quando nós temos intimidade com uma... E às vezes eu pergunto para uma pessoa: meu, você não está bem? Não, estou bem. Não está? Não, estou bem. Aí depois fala: não, não estava bem. Então por que não falou que não estava bem? Por quê? Porque nós conhecemos as pessoas com qual nós caminhamos. E aí Neemias foi servir o rei. O rei falou: bom, você está meio estranho hoje, Neemias. Está acontecendo? Não, nada, está tudo bem.
Não está tudo bem. Eu não sei como Neemias servia a mesa do rei, mas eu imagino que Neemias não era um cara carrancudo. Sabe o que é carrancudo? Da onde vem essa palavra? Você vê aquelas carrancas? Né? Tem gente que parece que é umas carrancas dessa, né? Agora tem gente que ri de tudo, parece um bobo, né? Mas o bobo pro carrancudo. O carrancudo fala: nossa, fulano ri de tudo. Então eu não sei como era o semblante de Neemias, mas era um semblante agradável, porque o semblante dele descaiu. E o rei falou assim: por que você está com essa cara feia? Por que você está com essa cara de triste? Ele falou: não, é que está acontecendo um negócio lá na casa do meu pai, lá na casa da minha família lá. Puxa, eu não posso ajudar. O rei falou: por que você não pode? Porque não tem como eu ir, né, rei? Não, pô, eu te abençoo, vai lá. Opa! Aí sim. Mas eu precisaria de umas cartas para chegar até lá. Beleza, te dou as cartas. Pô, aí fechou. O senhor vai me liberar, dar licença de quantos dias? Quantos dias você precisa, Neemias? Não sei, só vou saber quando chegar lá. Beleza, depois você manda um WhatsApp falando. Tô brincando que não tinha WhatsApp naquele dia. Mas aí o rei fala para Neemias: eu vou dar cartas de liberação para você, eu vou dar um cavalo para te levar até lá, e vou dar serviçais, homens que te acompanhem nessa trajetória até lá. Neemias, ele só falou para o rei: eu preciso que o senhor me libere. Ele fez uma oração rápida: Deus, é agora. O coração do rei está abrindo, pum, entrei. E Deus liberou, e Deus preparou todas as coisas. Ou seja, quando nós queremos fazer algo, Deus, e quando está de acordo com o propósito de Deus, Deus libera tudo. Então Neemias foi. Neemias falou: bom, tem tanta gente lá e esse tanto de gente não faz. Se esse bando de gente que não faz, eu vou lá para fazer, mas eu não vou deixar a casa dos meus pais destruída. E aí Neemias, ele vai para lá. Chegando lá, a Bíblia fala que Neemias pegou esse cavalo, do qual ele chegou até lá, e deu umas voltas pela cidade por 3 dias, mudo, calado, só observando tudo que estava acontecendo. Eu imagino que Neemias estava em espírito de oração, dizendo: Deus, o negócio está feio aqui, por onde eu começo? Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou pedreiro, nem mestre de obra, por onde eu vou começar isso, Deus? Vai me dando estratégias. E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias rodeando a cidade, calado. E se você olhar na Bíblia, antes de grandes projetos, antes de grandes propósitos se cumprirem, há um tempo de silêncio. Quando Josué vai rodear as muralhas de Jericó, o que Deus fala para Josué? Ficai calados, rodeie a cidade uma vez por dia, no último dia mais 7 voltas no último dia, né? 6 dias uma volta, último dia 7 voltas, calado. Então Neemias dá aquela volta calado. Jesus quando é preso, a Bíblia fala que como ovelha muda ele foi para a cruz. Como uma ovelha vai para o matadouro mudo, Jesus foi mudo. Ou seja, o que precedeu a cruz foi o silêncio. O que precedeu a construção de Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém, foi o silêncio de Neemias. O que precedeu a derrubada dos muros de Jericó foi o silêncio de Josué e todo o povo de Israel. Porque quem se propõe a fazer não fica falando, vai e faz. Eu não preciso ficar falando que eu vou fazer, eu tenho que ir fazer e pronto. Então Neemias foi e falou: bom, eu vou fazer, não vou contar para ninguém. E aí depois de 3 dias, as pessoas, eu imagino, começaram a chegar até ele e falou: o que você precisa, cara? Estou aí para te ajudar. Bom, preciso de arquiteto, de engenheiro, vamos aí, preciso de oferta para comprar bloco, cimento, areia, preciso de toda uma estrutura para a gente reconstruir estes muros. E aí diz que ele começou a reconstrução dos muros, ele propôs no coração a começar essa reconstrução.
E aí diz aqui no capítulo 4 aí agora chegamos no capítulo 4. Neemias começou a fazer a grande obra. Então diga para o irmão que está do teu lado, se você não faz, meu irmão, você já me ajuda, não me atrapalhando. Já é uma ajuda assim tremendo. Talvez se você não me atrapalhar, é mais ajuda do que se estivesse me ajudando. Não tem pessoa que é assim? Fala, o que eu posso fazer para te ajudar? Nada. Se você não fizer nada, você vai me ajudar pra caramba. Então, Neemias, ele falou o quê? Olha aqui, a Neemias não, né? Daí diz aqui no capítulo 4: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pós e pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Versículo 6: assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha o quê? Tinha o quê aí? Você está lendo a Bíblia comigo? Tinha o quê? Eles o quê? Fala aí, o que diz na sua versão? O meu desânimo. Sei o que, irmã? Se dedicavam a trabalhar. Então diga assim: eu preciso trabalhar. Já diz a célebre frase: quem não trabalha... Quê? Esse é outro ditado que eu não sei. Quem não trabalha não come, mas quem não trabalha dá trabalho. Tem uma outra célebre frase. Então diz que Sambalate e Tobias, quando ouviu que Neemias se propôs a fazer, ficaram nervosinhos. Pô, esse cara estava lá com o rei, lá do outro lado do mundo, vem para cá para fazer. Quem esse cara pensa que ele é? E começaram a liberar palavras para desanimar Neemias. Começaram a liberar palavras para ver se entrava um desânimo no coração de Neemias. E aí diz assim, aí na minha versão então, né? Assim edificamos o muro até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, ou porque o povo trabalhava, porque o povo não dava ouvido à voz de Sambalate e Tobias, porque o povo não estava nem aí porque os outros estavam falando, eles estavam preocupados com a obra que eles estavam realizando. E por eles estarem tão focados no que eles estavam fazendo, eles não davam ouvido ao que os outros diziam. Mas aí diz que Tobias e Sambalate continuaram numa luta ferrenha para tentar desanimar Neemias. E lá no capítulo 6 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: vem e encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, o que diz? Intentavam me fazer o mal. Enviei-lhes um mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei o quê? Olha que tremendo. Neemias era um homem firme nas palavras. Quem quer realizar uma grande obra precisa ter bem claro a obra que está se propondo a realizar.
Eu não sei qual é a obra que você está se propondo a realizar, mas tenha isso muito firme no seu coração, porque o diabo todo dia vai enviar mensageiros dizendo para você: pare esta obra que você está realizando, porque não é de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que 4 vezes eles mandaram os mensageiros a Neemias, e 4 vezes Neemias mandou a mesma resposta: eu não posso parar, porque estou realizando uma grande obra. Ou seja, irmão, Neemias, ele era firme naquilo que ele se propôs a fazer. O problema de muitas pessoas, o problema do brasileiro, não sei, da cultura brasileira, é as pessoas começarem coisas e pararem antes de terminar. Quantas coisas nós já começamos e paramos ao longo do caminho, quantas coisas nós firmamos o nosso coração de fazer, e ao longo do caminho nós fomos abrindo mão daquela firmeza que tínhamos inicialmente. Porque talvez ouvimos pessoas dizendo: olha, é muito difícil o que você se propôs a fazer. Ou talvez porque você recebeu alguma carta, alguma notícia que esmoreceu o seu coração. E aí depois que você parou aquela obra que você estava realizando, você pensou com você mesmo: porque isso já aconteceu comigo, por que eu parei? Será que eu parei porque eu achei que tinha que parar? Ou eu parei porque eu ouvi o A, o B e o C falando que eu tinha que parar? Neemias, quando ele tinha muita convicção em Deus, do que ele estava proposto a fazer. Aí as pessoas começaram a chamar ele de louco: até parece que esse cara vai conseguir fazer isso, até parece que esse cara vai conseguir chegar onde ele quer. O próprio Deus, ele fala lá em Gênesis capítulo 11 a respeito da convicção de quem quer fazer algo e se propõe ir até o fim. Ele fala a respeito do povo que construiu a Torre de Babel. Ele fala assim: cara, esse povo é tão determinado. Ele acha que ele fala para Jesus ali conversando com o Espírito Santo. Deus, ele fala assim: meu, esse povo é tão determinado que se eu não descer, eles vão concluir a obra que eles se propuseram a fazer, porque eles são firmes no que estão fazendo. Não foi isso que ele diz lá em Gênesis capítulo 11? Ele fala: eu preciso descer e confundir o negócio lá. Por quê? A intenção do coração dele estava errada, mas a convicção estava certa. A intenção errada porque eles queriam construir uma torre para que o seu nome fosse engrandecido, mas a convicção de que eles tinham que fazer aquilo estava certa. Meu, nós vamos, se ninguém segurar. Aí aquele ditado: só Deus pode me parar. Acho que de lá que nasceu esse ditado, né? Porque tem umas pessoas que falam: ninguém vai me parar, só Deus pode me parar. Foi lá em Gênesis que nasceu isso. E foi o próprio Deus que falou: se eu não parar, ninguém vai conseguir parar eles. Então Deus desceu, confundiu as línguas, e eles foram todos confundidos. E ali então começou a diversidade de línguas. E Neemias, ele estava nessa convicção. Primeiro, porque ele ouviu Deus. Quem ouve Deus não se perde no propósito. Diga para a pessoa que está do teu lado: se você ouvir Deus, dificilmente você vai desistir. Sabe por que tem muitas pessoas que começam e param, começam e param, começam e param, começam e param, começam e param? Porque não ouviram Deus, ouviram o seu coração, ouviram a voz da necessidade, ouviram a voz dos problemas. Por isso eles começaram algo por uma necessidade. Mas aí a necessidade acaba, se perde o propósito. Porque quem se move por necessidade não atinge propósito nenhum. Quando eu me movo pela necessidade, eu me perco no propósito. Porque até alguns momentos de necessidade é o trabalhar de Deus na minha vida. Até algumas necessidades que você passa é o trabalhar de Deus na sua vida. O problema é que na hora da necessidade a gente quer: puxa, agora? E agora? Estou passando necessidade. Bom, mas eu tenho força, então eu vou fazer com a minha força. Neemias não agiu pela necessidade, Neemias agiu pelo propósito. Havia uma necessidade, ele poderia sair correndo. Rei, o negócio é o seguinte: estou pedindo, quer fazer um acordo, rei? Não quer fazer acordo, eu peço demissão, mas estou indo. Não, eu preciso orar, eu preciso discernir,
Eu preciso entender se é para eu ir ou não, se é para eu falar ou não, se é para eu me mover ou não, se é para eu fazer isso ou não. Ah, mas é óbvio, é claro que você precisa. Não, porque nem tudo que é óbvio é de Deus. Tem tanta coisa que é óbvio, mas não é de Deus. É o mover da necessidade. Então Neemias ele diz assim: bom, eu preciso orar. Agora, quando nós oramos, Deus fala. Assim como também o grito da nossa alma fala, o nosso coração fala, as nossas emoções falam, o diabo fala, as pessoas que estão à nossa volta falam. Você já percebeu que se você for pedir opinião para algumas pessoas a respeito de algo, você vai ficar confuso? Uma outra grande célebre frase que diz: um grande maestro ele fica como para a plateia? Ele fica, tá gostando? Tá gostando? Até porque se ele ficar olhando para a plateia, vai ter gente que para ele reger uma grande orquestra, ó, não que ele não está nem aí para o povo, porque ele está regendo aquela orquestra para abençoar aquele povo, mas ele não pode ficar olhando para o povo. Tô aqui, ó. Pode ter 1000 pessoas fazendo careta, tô nem aí, tô aqui, ó. Agora você já se propôs a fazer alguma coisa e buscou a opinião de pessoas e você saiu mais confuso do que estava? Sim ou não? Tudo que você faz, tudo, né? Em época de reforma de igreja a gente fica rindo, porque tudo que você faz tem um que faz assim, tá torto, não gostei da cor, achei que ficou meio torto ali, aqui não ficou bem pintado. Então se a gente for ficar perguntando o que você acha, a gente fica meio paranoico. Porque o segredo do fracasso é querer agradar todos. Se você quiser agradar todo mundo, você vai fracassar. Não tem como você agradar todas as pessoas. Então Neemias ele não foi perguntar para A, para B, ele não foi nem buscar conselho no rei. Ele foi orar, a Bíblia diz que ele foi orar e foi jejuar. Ele se pôs aos pés de Deus, falando: Deus, eu preciso do Senhor, e ficou chorando por um tempo. E aí quando ele se propõe a fazer, as pessoas que não fazem, ou que não estavam fazendo, começaram a criticar então agora o que fazia. Quero só ver. Espera, fogo de palha. Começa e já não é nada. O problema é que Tobias e Sambalate viu que quanto mais eles falavam, mais o muro crescia. Ele foi o mensageiro: volta lá, vai tentando, vai inventando história, tenta tirar Neemias de lá. E Neemias mandava toda hora o quê? A mesma palavra: estou realizando uma grande obra, não posso parar. Não, mas é um negócio bom. Estou realizando uma grande obra, não posso parar. Ah, mas é um negócio. Estou realizando uma grande obra, não posso parar. Olha, me desculpe, não quero ser sem educação, mas pela última vez, estou realizando uma grande obra e não posso parar. Ou seja, quando os que não fazem vê o que está fazendo bem determinado, eles vão embora. Ou pelo menos eles dão uma trégua. Fala: vamos armar outra estratégia, porque essa não deu. Enquanto isso você vai, você corre. Então quem se move pelo propósito, por isso que a Bíblia diz assim: corramos a carreira que nos está proposta. Eu preciso correr uma carreira que já me foi proposta por Deus. E eu sei que então eu estou no caminho certo. Neemias ele foi lá conversar com o rei, e as coisas foram sendo liberadas. Falou: puxa, está melhor do que eu esperava. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 3 versículo 20 que ora Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder dele em operação na nossa vida.
Ou seja, eu falei aqui no domingo, o poder de Deus, a diferença do poder e da presença. O poder me capacita a realizar, a presença me capacita a ser transformado por Ele, segundo o caráter dele. O poder me dá força, então há um poder de Deus sobre as nossas vidas. Você já acordou algum dia desanimado, e aí você orou, falou: Deus, me dá força para esse dia, porque hoje eu estou num desânimo total. E aí você começou a realizar alguma coisa, e você viu que as coisas foram acontecendo, e chegou no final do dia, você realizou tudo que você tinha para realizar. Por quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus em nos ver caminhando segundo o propósito é o que nos fortalece. Aí Paulo diz para Deus: Deus, eu estou fraco. E aí diz assim: beleza, porque é na sua área de fragilidade que eu posso operar o meu poder. Se você não fosse fraco em algumas áreas, não tinha onde Deus trabalhar. Pode ver que Deus trabalha na área fraca. Por isso que Deus deixou o espinho na carne de Paulo. Então Neemias, ele falou assim: olha, vocês podem tentando, mas eu estou dizendo, eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Versículo 15, do capítulo 6: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sabe, aí teve um momento que Neemias falou assim: olha, não dá, está vindo muita gente falar coisas más. Vamos fazer assim: enquanto uma turma trabalha, a outra turma empunha o escudo e a espada. Então uns trabalham, outros guardam, e depois reveza: os que estão guardando trabalham, os que estão trabalhando guardam. Ou seja, se cercou de pessoas que estavam caminhando na mesma direção e no mesmo propósito. Para quê? Para um guardar o outro. Quem está realizando uma grande obra precisa se cercar de pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que estão na mesma visão, que estão caminhando no mesmo propósito. Não tinha como Neemias chamar Tobias e Sambalate para trabalhar com ele, porque Tobias, Sambalate, Gesem e tantos outros tentaram o quê? Impedir que Neemias realizasse aquela obra. E Neemias era uma pessoa que fazia. Tobias e Sambalate eram pessoas que não faziam e tentavam paralisar os que faziam. Aí o apóstolo Paulo diz, abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo ele classifica o cristão. 1 Coríntios 3. Olha, Paulo ele fala de 3 tipos de crentes dentro da igreja. O capítulo 2, primeiro versículo 14. Primeira Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Eles são o que, irmãos? Parecem loucuras, eles são loucuras. O homem natural não discerne isso. O homem natural fica olhando e dizendo assim: meu, que obra que esses caras estão realizando, esses caras estão loucos. Sabe por quê? Porque eles não entendem pelo qual propósito você está se movendo. Então, aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: e não podem entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Ou seja, o homem natural ele não consegue discernir o que o homem espiritual faz, porque o que o homem espiritual faz se discerne espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como crianças em Cristo. Então Paulo fala assim: há 3 classes de pessoas, 3 tipos de pessoa: o natural, o espiritual e o carnal. O natural é aquele que não conhece Jesus, que não conhece nada de Deus, que não entende nada de igreja. É aquela pessoa que acha que Bíblia é coisa de velho.
Eu achava que quando eu era criança, eu achava que Bíblia era coisa só para idoso que ia na missa. Eu achava. Ah, a Bíblia, esse negócio é minha avó só. Quando eu era criança. Por quê? Porque eu sou natural. Eu era natural. Então eu não discernia que aquilo ali era lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu não discernia que aquilo era a lanterna que ia me guiar todos os dias da minha vida. Isso é o homem natural. O homem natural passa na porta da igreja e fala: nossa, mas que barulheira. Nossa, não sei que esse povo em plena quinta-feira à noite está no culto. Não sei que esse povo com sol de 40 graus domingo à noite vai para o culto. Não sei que esse povo domingo de manhã vai para a igreja. Não sei que esse povo fica ouvindo essas músicas de retardado. Não sei que... Ou seja, a música que te leva à presença de Deus é música de retardado. Vai descendo até o chão, né? E vai descendo até o chão. Essa música... Porque são pessoas naturais. Paulo fala, eles não vão discernir. E não adianta você querer explicar, não adianta você querer... eu me lembro uma vez o R.R. Soares no Jô Soares. E o Jô Soares, em certo momento da entrevista, falou para o R.R. Soares assim: e o que você tem a me dizer a respeito do dízimo? O R.R. Soares falou assim: eu tenho muita coisa para te dizer a respeito do dízimo, mas eu não vou te dizer porque você não vai entender. Então vamos mudar de assunto? Por quê? Porque o homem espiritual não adianta querer discutir com o natural. Não adianta eu querer pegar uma pessoa que não conhece Jesus e querer ficar falando para ela que eu dizimo, que eu dou 10% do meu salário na igreja. Não adianta eu querer dizer para uma pessoa que não conhece Jesus que os meus domingos são dedicados ao Senhor. Ele não vai entender. Aí o apóstolo Paulo fala assim: bom, mas dentro da igreja tem os espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E algumas coisas espirituais, elas parecem loucuras, que só o espiritual vai discernir. Mas há também uma classe, aí o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, ele fala assim: há uma classe que são vocês, os carnais. Não vos pude falar como espirituais, senão como carnais, como meninos em Cristo. Sabe o que é carnal? São pessoas que são levadas pelas emoções, são pessoas que são levadas pela sua natureza carnal. São pessoas que estão dentro da igreja, mas militam, parece, contra a igreja. Que a gente às vezes fala para umas pessoas: não sei o que esse fulano está fazendo dentro da igreja. Você conhece alguém? Não responda, pelo amor de Deus. Nem pense, não quero te fazer pecar. Mas quantas pessoas estão dentro da igreja que parece que está lutando contra? Você fala: irmão, vamos fazer isso. Não acho legal. Irmão, vamos fazer isso. Ah, também não acho legal. Irmão, vamos fazer. Não, também não acho legal. Então Paulo fala assim: olha, a pessoa natural, a pessoa espiritual e a pessoa carnal. Carnal é aquele que anda segundo suas próprias emoções, e que muitas vezes é a pessoa que paralisa o que está fazendo. É a pessoa que não faz. O natural é o que não faz, o espiritual é o que faz, e o carnal é o que não faz e que tenta fazer os outros pararem de fazer. Pegou, hein? Guarda essa. Porque o espiritual, ele entende que a sua vida é dedicada ao Senhor, então quanto mais eu estou na casa de Deus, mais eu quero estar na casa de Deus. Quanto mais eu quero as coisas de Deus, mais eu quero as coisas de Deus. Por quê? Porque eu estou discernindo os tempos espirituais, e eu sei que Deus está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então eu preciso trabalhar para edificar o corpo, para quando Ele vier buscar a igreja, Ele achar uma igreja edificada, não no pastor Alexandre, não na coinonia, mas em Cristo, porque Cristo é o fundamento de todas as coisas. Agora o natural é aquele que não faz, mas também não... E o natural às vezes até ajuda mais do que o carnal. Sabia? Sim ou não? Nós lançamos uma revista agora. Estamos lançando aí, né? Em nome de Jesus, vai chegar amanhã. Anunciei aqui do culto, falei para um monte de gente, mandei WhatsApp para todos os empresários que eu conheço do reino. 60% a 70% do sustento dessa revista veio de pessoas não cristãs, de empresas que não são de cristãos, mas que falou: bom, se é para levar a palavra, está aí o dinheiro, R$400 o anúncio, está aí. Tem um que nem sabe quem nós somos, não sabe nem que igreja que é, mas deu lá anúncio, R$400 o anúncio.
E aí os crentes, agora para mim não é muito viável fazer isso. Então às vezes o natural ele se move até mais do que o carnal. O carnal fala, vai lançar a revista para quê? Tanta revista, tem Época, Veja, Caras, tudo na banca de jornal, vai lançar mais uma revista. Não é lançar uma revista, é o informativo da igreja, mas com 16 páginas, olha que bênção, para nós evangelizarmos a cidade. E às vezes o homem natural ele discerne mais do que o carnal. O espiritual está lá na pegada, vamos para cima, vamos orar, Andréia, né? Então Neemias falou, você não quer me ajudar? Beleza, mas não atrapalha também, porque eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Eu não sei qual é a grande obra que você tem se proposto a realizar, mas antes de começar, a Bíblia fala, antes de você construir uma torre, sente, calcule os gastos, veja se tem condições de concluir. Se tiver condições de concluir, vá e conclua. Se não tem condições, nem comece, porque senão você vai ser envergonhado por ter uma casa mal construída, uma casa que parou no meio do caminho. Então Neemias falou, olha, eu estou realizando uma grande obra, os recursos estão vindo, as pessoas estão vindo me ajudar. Olha, Tobias, Sambalate, Gesem, olha, eu não posso dar ouvidos para vocês, porque se eu ficar dando ouvidos para vocês, não querendo ser mal educado, mas se eu ficar dando ouvido para A, para B e para C, o propósito que Deus tem para realizar na minha vida não se concluirá. Então isso é profético, irmão, para as nossas vidas. Nós precisamos nos mover segundo a direção de Deus, porque se Cristo está sendo formado em nós e sendo gerado em nós, Cristo se moveu pelo propósito. As pessoas, e até Pedro falou assim, peraí, Jesus, vai morrer? Está louco? Está doido? Pedro era o cara que caminhava com Jesus. Jesus chama o que de Pedro? Pedro do que? Afasta de mim, ó Satanás. Ele não chamou Satanás no sentido pejorativo, mas ele falou para Pedro assim, você está sendo adversário do propósito, você está sendo inimigo do propósito, então afasta de mim, porque se for ficar tentando me parar para que eu não cumpra o propósito, suma daqui. Já viu aquela pessoa que fica do nosso lado assim, não vai dar certo, não vai conseguir, você não vai chegar lá, não dá vontade de meter o pé, mas some daqui, some do meu caminho, some da minha reta, ou tudo que eu falo, fala ao contrário. Então Neemias falou assim, Tobias, Sambalate, fica onde vocês estão, não quer ajudar mesmo, não atrapalha, fica aí, vocês aí calados já estão dando certo, mas eu vou realizar a grande obra que Deus colocou nas minhas mãos. Não, é tempo de nós como igreja nos aprumarmos, é tempo de nós como igreja nos alinharmos, é tempo de nós como igreja clamarmos ao Senhor para que vidas sejam alcançadas. E eu não tenho tempo, irmão, para ficar com mimimi, sinto muito, eu não tenho tempo para ficar, não, eu estou realizando uma grande obra e não posso parar. Se você não quer me ajudar, não me atrapalhe. Nós precisamos, Carlos, ter essa convicção, sim ou não? Não é, cara? Precisamos ter essa convicção. Eu estou indo, não, está dando errado, não, eu vou, eu sei para onde eu estou indo. O Espírito Santo ministrou o meu coração. Eu ia falar como a Rebeca fala, o Jesus falou comigo. A Rebeca, se a gente altera o tom de voz conversando, ela fala, parou, para de brigar, o Jesus está chorando. Então nós precisamos clamar, porque eu tenho convicção que algumas coisas Deus fala comigo. Eu sei também quando é meu desejo, tem coisas que não foi Deus que falou. Não se assusta não, tem coisas que eu me proponho a fazer que eu sei que não foi Deus que falou, mas que também Deus falou, vai lá, você quer, vai lá. Não tem coisa que você que é pai ou mãe já falou para o seu filho, não quer fazer? Então vai fazer. Mas quer fazer, vai lá. Eu sei que tem coisas que eu falo para Deus, não se espante, né? Tem coisa que eu falo para Deus assim, vem Deus, vai, vem. Parece que eu quero que Deus venha correndo atrás de mim. Não, estou fazendo, Deus, vem. E Deus vem, Deus vem ver o que eu estou fazendo.
Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem para os livrar. Então se coloque em pé para nós orarmos. Comece a liberar palavras. Hoje é uma noite profética, você vai liberar palavras sobre a sua vida. Eu estou realizando uma grande obra e não vou parar. Você pode dizer isso comigo? Eu estou realizando uma grande obra e não vou parar. Irmão, se é de Deus, não para. Se é da sua alma, vai orar. Agora você sabe que não é de Deus, para logo. Não fica insistindo naquilo que você tem convicção de que não foi Deus que falou, ou de que Deus não está abençoando. Ai, Deus, eu preciso tanto de dinheiro. Deus, eu preciso tanto de dinheiro. Eu sou tão bom no computador. Deus, eu vou dar uma hackeada numas contas. Me ajuda, Deus. Eu vou tirar 10 centavos de cada conta. Vai ser bênção, Deus. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Deus vai abençoar isso? Não. Então às vezes a gente está querendo fazer a coisa certa, que é captação de recursos, mas da forma errada. E a gente sabe que Deus não está no negócio, mas a gente está pedindo para Deus abençoar. Ai, Deus abençoa. Deus, olha, eu vou começar a namorar aquele cara, é macumbeiro, Deus. Mas vai comigo, eu vou lá hoje no terreiro com ele, amanhã ele vem na igreja comigo, uma hora ele vai se converter. Não, Deus não abençoa o erro. Deus não abençoa. Hoje eu estava parado no semáforo, assim, no trânsito, tinha 3 caras no bar. Num bar, não vou falar, senão você vai saber. Estava num bar ali numa rua de Mogi aqui do centro. E aí ficou um tempo parado o semáforo e eu ouvindo os 3 caras conversando. E aí, mano, beleza, beleza, beleza. Aí o cara falou assim: mano, daqui a pouco eu vou ali fazer um dinheiro. Quer ir comigo? O outro falou: não, vou para casa. Não, o problema é seu, dinheiro fácil. Foi, nossa, eu sou polícia, já tinha descido, já enquadrado esse. Mas o que ele estava querendo dizer? Literalmente, eu vou ali roubar alguém. Eu vou ali assaltar alguém. Então está cheio de gente falando: Deus abençoa, eu preciso de dinheiro, então eu estou fazendo negócio errado, mas o Senhor está comigo. Deus não abençoa. E eu estou usando só isso como exemplo, mas tem tanta coisa errada que a gente se propõe a fazer, sabendo que Deus não está, e a gente está forçando a fazer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos movemos segundo a necessidade. Muitas vezes nos movemos sem orar. E às vezes quando oramos querendo trazer a mão de Deus, né? Vem cá um pouquinho, Nildo. Põe a mão aqui assim. A mão de Deus está aqui, se mover nesse lugar. Mas tem gente que segura o braço firme aí. Tem gente que está assim: Deus, Deus, dá essa mão aqui, eu preciso, Deus, dá aqui. Põe a mão aqui. E Deus fala: mas não dá, vai ter que dar. Aí tem até assim. Está cheio de gente assim com Deus. Obrigado, né? Está cheio de gente assim com Deus, querendo catar a mão de Deus à força. Que Deus abençoe algo errado. Deus não abençoa. Mas quando é algo certo, como Neemias fez, as pessoas podem falar, as pessoas podem dizer, as pessoas podem orar ao contrário, as pessoas podem jejuar. Uma vez uma pessoa, já aconteceu aqui numa reunião de obreiro, uma pessoa entrou aqui na igreja, nos primeiros dias da igreja, falou assim: pastor Alexandre, Deus não está nesse lugar. Eu falei: então, vamos esperar, né? Os frutos falam ao meu respeito. Eu não preciso ficar me justificando. Eu não preciso ficar dizendo: olha, Deus está comigo. A minha oração é mais forte que a do fulano. Não, os meus frutos justificam, se Deus me justificam, né? Se Deus está comigo ou não. A Bíblia diz assim: não fosse vós que escolheis a mim, mas eu que vos escolhi para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então levante suas mãos, diga: Senhor, eu vou continuar realizando a obra. Um pouquinho mais animado: eu vou continuar realizando a obra. E não vou parar. Agora você vai orar: Senhor, se preciso, não precisa repetir isso, mas diga para Deus: se preciso parar alguma coisa que eu estou fazendo, fala comigo, Deus. Se eu estou fazendo algo errado, se eu estou fazendo algo que não é o Senhor que mandou fazer, fala comigo, Deus. Se eu estou querendo tentar no meu coração, está subindo algo no meu coração para fazer que não é do Senhor, fala comigo, Deus. Mas eu quero me mover segundo o propósito do Senhor. Pai, em nome
nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos nos mover segundo o propósito. Pai, em nome de Jesus, Neemias se moveu segundo o propósito do reino. Senhor, Neemias se moveu segundo a direção do Senhor, e o Senhor abençoou toda a obra que Neemias se propôs a fazer. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar com o teu filho, eu quero orar com a tua filha e declarar, Senhor, que se o que ele e o que ela está se propondo a fazer vem do céu, Senhor, que Tobias, que Sambalate, esses espíritos malignos, Senhor, que vêm para tentar paralisar, eu declaro que vão cair por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é enfermidade, nenhuma dor, não é nenhum medo, não é depressão, não é síndrome do pânico, não é dúvida, não é incerteza que vai te paralisar, porque aquilo que Deus mandou você fazer, Ele adestra a tua mão, Ele fortalece a tua mão, Ele te dá ânimo. A Bíblia diz que os trabalhadores, eles estavam animados, porque o Senhor estava fortalecendo, porque eles estavam realizando uma grande obra. Eles estavam realizando uma grande obra, e eles não podiam parar. Por isso Neemias era firme no propósito. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos firmes no propósito, porque o propósito revela o nosso destino. Oh, Ramandoro Balabas, Chorocolo Barabas, Suriandoro Balabas, oh, Ramacantoro Balás, Chorocolo Mandoro Balabas,